Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo William e hoje eu resolvi trazer um vídeo com um formato bem diferente. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir desculpa por duas coisas. A primeira é que talvez este vídeo não fique a coisa mais perfeita do mundo, porque é a minha primeira vez que eu estou conversando com uma câmera. Isso para mim é no mínimo muito, muito estranho. Então é óbvio que eu vou cometer várias gafes, provavelmente. E em segundo lugar, é que recentemente eu descobri que a minha face é estática, é estranho, então pode ser que o vídeo fique bem monótono, por vocês ficarem olhando a minha cara. Basicamente seria isso. Esta é minha cara de alegre, triste, com raiva, apaixonado, indignado e tantas outras caras, enfim. Eh, maneiro, né? Enfim, tipo, isso não é relevante para o vídeo. Hã, eu gostaria de falar sobre 2 temas. E juro para vocês, realmente, eu descobri isso recentemente. Isso foi sensacional. Mas voltando, são 2 temas que eu gostaria de trazer para vocês. A primeira que é relacionada ao projeto Lorde Anônimo. Eu pretendo trazer para vocês algumas informações extras e também umas imagens que eu não postei nos vídeos anteriores. Mas essas imagens, elas estão disponíveis no Instagram, no Pinterest, no Facebook e também pretendo colocar num site que estou desenvolvendo atualmente. Eh, a segunda informação é de que eu estou fazendo um novo projeto. Eu dei início a um novo projeto e ele não tem ainda uma data de publicação. Eu não sei quando que eu vou publicar ainda este vídeo, né, ou a primeira parte. Mas 2 coisas que eu posso adiantar a vocês é que esse projeto, ele não vai demorar tanto quanto o projeto Lorde Anônimo. E em segundo, é que este projeto não será um projeto que eu pretendo criar ele do zero, como foi o projeto anterior. Eu tenho um gabinete base e a partir dele que eu vou modificar, desenvolver tudo. Eu vou mostrar para vocês mais para frente do vídeo. Mas antes que eu possa abordar esses 2 temas, eu gostaria de ser muito grato a vocês. Eu gostaria de agradecer pelas inscrições, pelos likes, pelos compartilhamentos e pelos comentários. Eh, eu não sei exatamente quais palavras eu devo utilizar para descrever o quão feliz eu fiquei com quando eu vi vocês comentando e me elogiando, eh, pelo trabalho que eu fiz, me estimulando a continuar produzindo mais. Muitas dessas pessoas são pessoas que eu nem sequer conheço, e isto já é algo algo que eu não esperava. Então eu gostaria muito de agradecer a vocês, porque isso de fato me estimulou muito a querer continuar, tá. Foi algo que foi e é importante para mim. E não é algo que eu não costumo dramatizar muitas coisas, então eu digo para vocês que de fato eu fiquei muito feliz, minha cara de felicidade, e pretendo continuar a melhorar a qualidade dos projetos, assim como das gravações. Eh, tudo isso se torna muito mais importante, até mesmo porque a FAO, a Fusão Artware, ela é um sonho para mim, é um sonho que se está concretizando. E então eu dediquei, antes de mesmo de começar a gravar os primeiros vídeos, eu dediquei tempo para aprender certas coisas, para poder comprar material, para poder comprar ferramenta, para começar tudo isso. E isso me levou muito tempo e recursos. Eh, e eu agradeço muito a Deus e a vocês por toda a ajuda que vocês têm me feito, por ter promovido o meu canal e por ter chego aonde chegou. As pessoas costumam dizer que 150, 140 pessoas é pouco, mas quando eu penso 140 pessoas na minha frente,
eu fico imaginando se de fato isso é pouco, e cada pessoa é um indivíduo, então cada pessoa ali deu importância ao meu trabalho e, enfim, para mim, independente se tem 1 milhão ou se tem apenas 100 ou 150, eu estou absurdamente feliz. Para mim o canal de fato cresceu, e eu sou grato a todos vocês que me acompanharam e tiveram grande paciência de esperar os meus vídeos extremamente demorados, né. Eu demoro muito para publicar os vídeos, porque eu prezo muito pela qualidade daquilo que eu estou fazendo. Eu prefiro demorar 1 mês a publicar um material do que publicar um material por semana e não ter a mesma qualidade. Também não é apenas isso, tudo que eu faço na FAO é no meu tempo vago, é nos momentos em que eu posso, estou com tempo livre, porque afinal de contas eu tenho meu trabalho e eu dependo dele para me sustentar. E com o tempo, quando eu estiver vivendo integralmente da FAO, eu consiga me dedicar 100% a ela, construindo, ensinando e vendendo os meus projetos e ajudando outras pessoas a conseguir os seus próprios projetos, construindo, né, os seus próprios projetos por si mesmos. Afinal de contas, nem todo mundo tem condição de pagar. Eh, e eu espero a Deus que um dia tudo isso dê certo. Eu creio de fato nisso. E enquanto isso, eu vou me dedicando mais em conseguir mais materiais para aprimorar os meus projetos. Estudo também, atualmente estou estudando desenho e escultura, a qual são duas artes que eu pretendo trazer para o mundo do case mold. Não trazer porque a escultura já existe, mas pretendo implementar nos meus trabalhos, e para quem tiver interesse, eu estou fazendo lives na Twitch todos os domingos de escultura. No meio de semana eu faço de jogo ali, mas aos domingos é exclusivo para escultura. Então, se quiser acompanhar o progresso do meu aprendizado e tudo mais, dá um pulo lá e me dá um oi. Vou deixar o link na descrição. Então, é isso aí. Eu agradeço imensamente. Obrigado aí pela. Olha lá, mudei a expressão. É a minha primeira. Obrigado pela força, e vamos embora falar do primeiro assunto, que é o projeto Lorde Anônimo, e depois eu falo do novo projeto, tranquilo? É isso aí. Bom, dando continuidade ao vídeo, nessa parte eu vou falar um pouco para vocês a respeito do projeto Lorde Anônimo, trazer algumas informações básicas a respeito do projeto. Mas antes de mais nada, eu gostaria de falar para vocês que este projeto ele nasceu com duas finalidades. A primeira dela foi de me apresentar a vocês como molder e de me fornecer conteúdo para poder postar no YouTube e em outras redes sociais também. E em segundo, de que fazia muito tempo que eu queria um gabinete que atendesse algumas das minhas exigências no que se refere à parte estética. Então eu vou mostrar para vocês um pouco do porquê, vou falar um pouco do porquê eu fiz tais coisas, do porquê eu coloquei outras, do que eu travou, cara, travou. Estava falando aqui e deu um bug na minha cabeça. Do porquê vocês gostam? Eu não ia falar gostam. O que eu ia falar? O, o... Bom, eu vou apresentar para vocês algumas das. Eu vou, fal... eu vou falar para vocês que eu gosto de sorvete. Não, eu vou apresentar para vocês algumas questões. E eu vou falar para vocês algumas. Esquece.
Então, eu vou falar um pouco para vocês do porquê eu fiz o projeto da forma como eu fiz. Era isso. Bom, então eu vou começar falando, da parte que eu considero ser a mais importante do gabinete, que seria a frente. Só que é muito importante vocês notarem que a frente deste gabinete é como se fosse a lateral dos gabinetes convencionais. E é muito importante para mim que ele fosse dessa forma, porque eu queria que o hardware se mantivesse de frente para mim, o mais exposto possível. Só que fazer um gabinete neste formato, ele te gera vários problemas. Um deles é que quando você vira a placa para você, é natural que os cabos que vão acoplados nela vão ficar de frente para você. Então, enquanto nos gabinetes convencionais esses cabos ficam na traseira do gabinete, escondendo eles, neste ele ficaria de lado. E é totalmente fora de questão permitir isso. Afinal de contas, você está montando algo cujo foco é estética. E você não pode permitir com que nada ao seu redor quebre essa harmonia do que você está construindo ali dentro, de você montar um flat, de você colocar um water cooler, de você deixar tudo padronizado na cor certinho e de repente ao lado do gabinete ter aquele monte de cabo desgrenhado do lado. Isto está fora de questão. Então você precisa dar um jeito com que tudo fique uma harmonia só. Então eu comecei a pensar numa forma de solucionar este problema. E foi aí que eu pensei nesta lateral. E esta lateral, ela não foi só importante para poder organizar os cabos, para poder manter eles escondidos, como serviu para mais duas coisas importantes. Primeiro, que era o power, eu não tinha definido ainda, quando estava fazendo o projeto, onde eu iria deixar esse power. E o mais importante que isso era a fita de LED e o controlador do RGB. A fita de LED é um caso que eu tive que pensar muito, porque eu não queria permitir com que ou colocar a fita de LED em cima ou embaixo da parte central onde ia ficar os periféricos. Eu não queria que ele ficasse ali porque o gabinete ele foi projetado para poder mostrar o hardware de forma que você pudesse ver ele em 90 graus, ou seja, tanto de frente quanto de lado. E se você fosse olhar o gabinete de lado, você iria conseguir ver a fita de LED passando. Isto era algo que não dava para aceitar também, iria ficar muito feio. Foi quando eu decidi colocar ele aqui dentro, deixar um pouco mais estilizado com essas janelinhas foscas na frente e fiz um corte na lateral dentro do computador com aquela chaspinha fosca. Aquilo ali, cara, foi algo lindo de ser feito, porque ele acasalou exatamente com o que eu queria fazer. Eu não queria colocar os LEDs também fora, não só porque ele ia ficar mostra, mas porque a luz ia ficar muito intensa, ia ficar muito carregado. Eu não queria que ficasse aquela iluminação forte dentro do gabinete. Eu queria que ficasse uma coisa mais suave, algo que fosse visto sutilmente. E aquilo ali ajudou nisso. A iluminação ficou concentrada naquele único ponto, onde os conectores saem, e o acrílico fosco ajudou a deixar ela mais tênue, deixou ela mais fraca, mais suave, que era algo que eu estava querendo que ficasse. Então, foi ótimo. Só que, ao fazer isso, me gerou outro problema na parte de colocar este espaço vago para esconder os cabos e colocar o LED. O projeto inicialmente ele foi feito para ser um projeto pequeno, curto, na verdade uma torre. Ele iria ser alto, mas iria ser curto. Em sua largura, né? O problema é que ali me consumiu em torno de 10 a 13 centímetros, para que os cabos pudessem ter a ondulação certa e não ficarem impressionados pela chapa. Ah, isso foi um problema, porque eu tinha que ter um gabinete que ele não fosse muito largo. Porque como eu disse, como o gabinete vai ficar de frente para mim,
é óbvio que ele vai ocupar mais espaço na mesa. Isso é um problema quando a gente carece de espaço, e esse era o meu problema. Então isso acabou aumentando um pouco o espaço, eu fiz várias medidas para poder ficar tudo bem justinho e conseguir minimizar o máximo possível, mas não como eu queria inicialmente, mas o resultado eu diria que ficou muito bom. Outra coisa em relação ao RGB, e agora a partir daqui eu vou apresentar para vocês algumas informações, mas de menos importância, vamos dizer assim, mas que colaboraram para deixar o projeto do jeito que ficou. A questão do RGB, eu inicialmente não iria colocar ele, não iria colocar os LEDs em RGB, ele ia só ficar com LED vermelho. Até mesmo porque o gabinete ele foi feito pensando nos padrões de cor preto e vermelho. Este era o padrão que eu iria seguir. Só que, por um pouquinho de dinheiro a mais, eu percebi que poderia deixar o RGB, ou seja, ter uma variedade de cores maiores. Se um dia eu quisesse mudar a cor do projeto, colocando um roxo, ou sei lá, um branco, eu poderia fazer. E eu falei, poxa, então decidi colocar o RGB mesmo, porque eu poderia trocar mais para o futuro, ou simplesmente deixar assim também. Outra coisa interessante é que o meu water cooler da Corsair H100i, ele também é RGB. Eu tinha esquecido de colocar uma foto com outras cores, né, com o vermelho para mostrar para vocês, mas ele também é RGB, então ele consegue deixar uma harmonia mais interessante no gabinete. Uma informação também importante é que, como vocês devem ter percebido, o gabinete ele acabou por ficando aberto, ele não é fechado. Isto eu escolhi na metade do projeto, eu pretendia fechar ele com acrílico cristal, mas decidi manter ele do jeito que está. Por quê? Porque como eu fiz o gabinete praticamente 90% em black piano, ele vai sujar. Isso é um fato. Então, a cada 3 em 3 dias eu limpo ele. Eu sempre achei um saco ficar retirando a tampa e colocando para poder ficar limpando o computador. Como não tenho perigo de cair água e nem nada que possa danificar o projeto, eu preferi deixar ele aberto porque eu poderia a todo momento que eu visse que tivesse alguma sujeirinha, eu vou lá e passo o paninho. Não dá muito trabalho, tá? Por mais que dê a entender que dê muito trabalho, não dá. Eu preferi deixar ele do jeito como está. Quanto às portas USBs, e algumas pessoas devem ter se questionado por causa disso, eu optei por não colocar. Por quê? Este computador ele não foi feito para ser reproduzido em massa. Ele foi feito para pensar nas minhas necessidades. Ele foi feito para ser exclusivo para mim. E eu simplesmente não preciso de USB. A minha placa-mãe, ela contém uma quantidade muito grande de portas USBs. Então, todos os dispositivos que eu mais uso e tenho, eu deixo colocado nela e eu não tiro. Além disso, eu tenho mais um motivo para não querer colocar, porque o meu teclado e o meu monitor, eles já têm portas USB, então sempre que eu preciso utilizar uma câmera ou utilizar um pendrive, eu simplesmente espeto neles e meu problema está resolvido. Então, concluí que pôr portas USB nesse gabinete seria extremamente desnecessário, assim como colocar um drive CD-ROM. Afinal de contas, eu não uso um drive CD-ROM já faz mais de 4 anos. Ahn, Outra coisa, tipo, interessante de falar para vocês é que eu optei por usar um organizador de cabo diferente. Não é um organizador, é uma linha de nylon. Normalmente, os molders, eles utilizam aquela pecinha de acrílico para poder colocar nos cabos. Eu optei por fazer ele com linha de nylon. Sabendo fazer a amarração de forma correta, você consegue deixar exatamente nesse aspecto, tá? É mais barato e, particularmente, em muitos casos eu achei que ficou mais bonito. Não que eu não ache o acrílico bonito, ele é muito bonito também, mas nesse caso eu preferi colocar dessa forma. E para fechar, vocês devem ter percebido que eu tive uma preocupação em fazer com que todo o hardware do computador ficasse à mostra.
seja o hardware central ali, que a gente compreende como sendo placa de vídeo, placa-mãe, memória RAM, e etc., como também a fonte. Normalmente as pessoas têm costume de esconder a fonte fazendo PSU cover, etc. Eu optei por deixar a fonte eh, à mostra, assim como os coolers do radiador. Então, para mim, foi muito importante que o projeto ficasse o mais à mostra possível, os periféricos ficassem o mais à mostra possível. Infelizmente, eu não consegui deixar os HDs, mas numa modificação futura, talvez eu faça isso. Consegui fazer tudo que eu queria nele, com exceção dos HDs, deixei tudo da forma como eu gostaria, deixei a frente totalmente exposta para mim, assim como a lateral dela. E sinceramente eu fiquei muito satisfeito com o resultado. E eu acho que tecnicamente é isso. E para não falar que não teve nenhum problema, teve um que me deixou um pouco incomodado. Se vocês notarem, aqui, bem aqui do lado esquerdo, no LED, existe um LED no botão Power, certo? Isso aqui, para quem for com o computador há muito tempo ligado como eu, isso aqui aquece muito, ainda mais em tempo de calor. Isso me incomodou, tá? Isso não foi uma questão de um erro no meu projeto. Isto é do próprio conector, do próprio botão mesmo. O LED fica aceso por muito tempo, ele começa a superaquecer. E então eu não deixo esses LEDs ativos o tempo todo. Então normalmente eu coloco um botão, simplesmente desligo e os LEDs ficam apagados. Então isso não acaba não sobreaquecendo. Mas de início, quando eu deixei ele um dia ou dois testando para ver se nada queimaria e daria problema, esse LED aqui aqueceu muito, isso me preocupou. Nas próximas compras eu vou procurar me informar mais quanto a isso. Ou simplesmente comprar os botões sem LEDs, mas ele fica realmente muito bonito. Bom, e só mais uma última informação, na verdade. Alguns devem estar pensando que não deve ter ficado muito bom a questão da mobilidade dos cabos aqui na lateral. Na verdade, não. Ficaram bem fáceis de serem mexidos, por quê? Embora quase todas as tampas estejam travadas, existem algumas que elas estão soltas. Não soltas de forma que elas possam cair, mas soltas tipo assim, de forma segura. Você pode balançar o gabinete, você pode fazer o que você quiser, ela não vai cair com facilidade. Essa tampa, por exemplo, de cima, ela não está travada, ela está encaixada. Então, sempre que eu precisar mexer, é só eu retirar e eu tenho o acesso aos conectores aqui do lado. Então, isso não foi um empecilho e é bem simples de mexer. Tá? Por exemplo, como essa chapa aqui também, eu tenho a opção de travá-las, como eu tenho a opção de deixá-las lá soltas, que elas não caem. Tá? Então tem algumas chapas que eu preferi deixar elas soltas a fim de dar manutenção, de limpar e etc. Mas é uma questão de querer ou não travar, entendeu? Eu não, se esse projeto estivesse na mão de uma outra pessoa, eu não indicaria fechar, por exemplo, esta aqui. Mas seria basicamente isso, tá? Eu acho que o vídeo está ficando longo, mas como eu demoro um pouco para poder estar publicando esses vídeos, eu acho que vai valer a pena, né? Mas é isso aí, eu acho que vamos para a próxima parte. Se vocês quiserem ver essas imagens com um pouco mais de calma, deem uma entrada nas redes sociais que estão logo abaixo aí na descrição Tô travando de novo, cara. Tô travando de novo, cara. Enfim, os links que estão na descrição aí do vídeo vão estar lá as minhas redes sociais. Deem uma olhada lá que vão estar disponíveis todas essas fotos. Tranquilo? Então vamos falar do novo projeto agora. Bom, como eu disse no início desse vídeo, eu estou trabalhando num novo projeto, só que as minhas ideias para ele ainda estão bem imaturas, eu ainda não tenho um design para ele. Eu não sei se eu irei fazer uma temática cyberpunk, steampunk, medieval ou futurista, eu ainda não tenho uma ideia do que fazer.
E por isso que as informações neste vídeo serão bem escassas. Mas o que eu posso adiantar para vocês é que ele será bem diferente do Lorde Anônimo, porque enquanto o Lorde Anônimo ele foi construído do zero, este terá um gabinete como base, que é o gabinete da Aerocool, é um Expeditor X3. Ele é o meu antigo gabinete, tá? Só que ele está aposentado já que eu comecei a utilizar o gabinete Lorde Anônimo e decidi trabalhar, usá-lo no meu novo trabalho, né? Eu estaria mostrando para vocês algumas especificações básicas desse gabinete e depois, em seguida, falo para vocês algumas ideias iniciais que eu tenho para ele. Não sei se essas ideias vão prosseguir, se elas irão adiante, ou se de fato eu iria abandoná-las para poder, sei lá, fazer uma coisa nova. Mas o que eu tenho para vocês no momento eu irei trazer. Então vamos às especificações do gabinete. Bom, eu vou mostrar algumas especificações bem básicas para vocês aqui, apenas algumas coisas que eu acredito ser relevantes para este vídeo. Mas antes de mais nada, lembre-se que ao concluir este projeto, pode ser que muitas dessas características elas simplesmente sumam, por exemplo, como a saída de um cooler. Pode ser que de repente ali eu queira fazer um corte para poder colocar alguma coisa ou estilizar de alguma forma e acabo perdendo a capacidade de colocar um cooler naquele local, tá? Então esse tipo de coisa pode acontecer. Este gabinete ele aceita placas-mães ATX, micro-TX e mini ITX. As dimensões dele é de 22,3 centímetros de frente e 52,7 de profundidade. Ele contém 8 slots na traseira, né? Obviamente, duas portas USB 3.0 na frente. E quanto aos coolers, ele tem cooler para tudo quanto é lado. A começar pelo cooler traseiro, que tem mais ou menos 120 a 140 milímetros. Ele te possibilita colocar mais dois coolers na tampa, mais um de 200 milímetros na frente e te possibilita colocar um radiador no topo com saída para dois coolers, tá? Uma outra característica interessante desse gabinete é a quantidade de HDs que você pode colocar dentro dele, tá? E não só isso, as HDs elas não ficam mais localizadas daquela forma mais tradicional nos gabinetes, em que você puxa HD em direção à placa-mãe. Este aqui, no caso, você puxaria HD em direção a si. E isso, para mim, simplesmente é genial. Tem uma outra coisa interessante em relação a esses suportes, é que você não os parafusa no gabinete. Na verdade, esses suportes eles são móveis, eles são encaixados. Então você coloca HD nele e encaixa ele no computador. Não tem mais essa de você ficar desparafusando e parafusando o HD no gabinete, tá? Para você tirar os cabos dele é extremamente simples. Você tira a tampa onde se encontram os cabos do computador, despluga e puxa o HD para fora. É simples e é genial isso aqui, tá? É um dos pontos mais fortes que eu acho desse gabinete. Agora, a partir daqui, eu vou falar um pouco para vocês a respeito de algumas características do gabinete que eu particularmente não gosto e que provavelmente irei mudar, tá? Bom para porque eu acho que mais me incomoda que seria a tampa. A começar por esses dois coolers. Isso aqui, ele tira em 50% a visibilidade do interior do teu computador. Na verdade, eu nunca gostei disso aqui, seja neste gabinete, seja em qualquer outro, tá? E a outra coisa seria este respirador. Isto aqui também, por alguma forma, sempre me incomodou. Ah, existe uma outra coisa que é relacionada aqui à tampa, é a visibilidade dessa parte aqui, tá vendo? Que seria isto aqui, ó. Isso aqui, por algum motivo, me incomoda bastante também, eu acho muito feio. Então, eu queria arrumar uma forma de cobrir isso aqui. Mas como essa tampa ela já está cortada, vai ser meio complicado fazer alguma coisa para poder algo simples, né, que possa cobrir isso aqui. Então, possivelmente,
o que eu pretendo inicialmente é cortar, aumentar o corte disso aqui, tirando este respirador, tá? Colocar um acrílico cristal e dar um jeito de criar algum design que não seja muito pesado na tampa para poder cobrir isto aqui, ó. É claro que isto não será um problema se eu decidir retirar tudo isso aqui e realocar para um outro local. Eu retiraria isso aqui e diminuiria a quantidade de HDs, colocando em algum outro lugar que eu achar melhor. Isto iria me permitir colocar, ou para quem for ficar com gabinete, colocar o reservatório para o water cooler. Isso seria interessante. Mas quanto à remoção disso aqui, eu ainda não tenho certeza o que eu vou fazer. Uma outra coisa que sempre me incomodou nesse gabinete foi esses conectores na parte frontal superior do gabinete. Isso aqui me incomoda pelo seguinte: quando você coloca um fone de ouvido aqui ou algum outro dispositivo a cabo nessas portas USB, a tendência natural é os cabos ficarem jogados na frente do gabinete ou na lateral. O máximo que você pode fazer para minimizar a desordem é você jogando os cabos por cima e fazer com que eles caiam aqui atrás. É claro que isso vai deixar um pouco poluído a parte superior do gabinete e para você fazer isso você vai ter que ter um controle, ou seja lá o que você for colocar aqui, com um cabo longo para poder dar toda essa volta. Tá? Então isso aqui para mim sempre foi um absurdo. O ideal disso aqui é que ele ficasse embaixo, tá? Para que os cabos, no mínimo, possam ser escondidos por debaixo aqui do gabinete. Então, eu nunca de fato gostei muito disso aqui no topo, tá? Porque eu não uso só as portas USBs para colocar pendrive, coisas do gênero, mas sim controle, tipo do Xbox e coisas do gênero. Algo que não é bem que eu não tenha gostado, mas que eu pretendo modificar são a parte frontal e superior. Para quem não sabe, eu nunca vi esse gabinete, essa parte superior, assim como a parte frontal, isto aqui é removível, isso aqui sai. E aí fica uma carcaça limpa aqui em cima, assim como na frente, tá? Então isso te dá uma gama de possibilidades de você fazer, sei lá, várias e várias coisas, sabe? Mas isso é uma coisa que eu ainda não sei o que que eu vou fazer, eu não sei o que que eu vou pôr aqui, como vou pôr. Porque ao remover toda essa parte da frente, eu vou ter que remover o power, a entrada de SSD aqui em cima e as USBs, tá? E além dos controladores. Esses controladores eu não sei se eu vou manter. Essas USBs provavelmente vão passar para baixo, assim como esses conectorzinhos, tá? Então, aí, e o power ainda é um lugar que é algo que eu ainda não sei onde colocarei. Então, essas duas partes, tanto frontal quanto superior, provavelmente eu vou retirar e projetar algo completamente novo, tá? Essa lateral vai ser algo novo. Do outro lado, eu não pretendo fazer nada. E uma coisa que está mexendo um pouco comigo é que eu não sei se eu vou manter o padrão de cor. Por quê? Isso envolve algo muito cansativo de ser feito. Vocês têm que lembrar que se eu for mudar o padrão de cor, eu vou ter que repintar todo o interior dele, trocar a cor essas abas aqui, caso eu não for tirar. Todos esses detalhes de plástico, eu vou ter que repintar isso aqui, entendeu? Então, eu não sei se é viável, eu não sei o que que eu vou fazer, até mesmo porque eu acho lindo a cor sangue, cara, a cor é vermelho vivo, eu amo essa cor. Então, assim, é algo que está me incomodando, eu não sei se eu realmente vou trocar, tá? Uma coisa que provavelmente vocês vão me ver mudando é esses pezinhos. Eu provavelmente eu tive um problema de fábrica com esse gabinete, porque esse pezinho aqui quebrou. E aí, eu acho que ele provavelmente deve ter vindo rachado de fábrica e com algumas movimentações fez com que ele quebrasse o resto. Eu acho que foi de fábrica porque os outros 3 estão intactos até hoje, mas via das dúvidas eu pretendo modificá-los e colocar uma coisa mais interessante. Basicamente seria isso, provavelmente a cor vermelha, preto e vermelho vai se manter, do mesmo projeto do Lorde Anônimo,
E eu acho que seria isso que eu posso passar para você. Lembrando, isso aqui no fundo também é um outro filtro, tá? Então é bem interessante isso. E eu acho que seria isso. Essas são inicialmente as mudanças que eu vou fazer no gabinete. De resto, eu ainda não sei o que eu vou colocar ou como eu vou fazer. Bom, eu acho que é isso. Esse vídeo ficou demasiadamente longo, mas eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado pelos likes, pelos compartilhamentos, pelas inscrições e pelos comentários. Se você quer me financiar e quer ajudar com que meu canal cresça, que meu trabalho cresça, vocês podem estar conhecendo meu perfil lá no Apoia-se. Eu agradeço imensamente, imensamente mesmo, pela força que vocês têm dado. E a gente se vê até o próximo vídeo, que eu espero que seja o quanto antes. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até mais. Paz.